Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Fernando Rapp de Oliveira Pimentel, mais conhecido no meio veterinário, no meio hípico como Luiz Rapp. Eu estou aqui para dividir um pouco de experiência com vocês sobre a mieloencefalite protozoária equina, que vocês popularmente conhecem como bambeira do gambá. A gente tem um pouco mais de 20 anos trabalhando com isso, trabalhando com pesquisa, então eu vim, antes de mais nada, dividir experiência com vocês. Passar o que a gente tem encontrado em literatura, em conjunção, o que acontece no campo. Meus colegas veterinários que me perdoem, mas essa é uma abordagem voltada para criadores, então a gente vai procurar usar uma linguagem mais simples para eu poder me fazer entender. Eu espero que todos aproveitem. Bom, essa é uma doença que afeta o sistema nervoso central, então a gente tem os cortes do cérebro, umas zonas de inflamação, umas zonas aqui hemorrágicas, tá? E ela tem como característica que ela é o quê? Progressiva. Nenhum cavalo aparece de bambeira com um dia para o outro. Os casos que são característicos dessa bambeira do gambá, que a gente vai tratar essa afecção popularmente como a bambeira do gambá, normalmente, quando a gente faz a rastreabilidade, a gente encontra o cavalo apresentando algum sintoma, mesmo que sutil, vários meses antes. Então ela é progressiva e debilitante. Muitas vezes você tem o caso, quando ela progride, tem uma incoordenação motora importante, e aí que o pessoal conhece como bambeira. Quando o cavalo tem o quê? Aquela ataxia, aquela disfunção neurológica mais grave. Normalmente tem que uma redução da propriocepção. O que é a propriocepção? O ato do cavalo pousar o casco com o solo, você tem tanto o estímulo motor para ele pousar, como sensorial para ele receber informação e processar justamente o que ele deve fazer, para onde ele deve ir. Esse caminho fica comprometido. Normalmente a gente tem uma fraqueza muscular, então muitas vezes vocês começam a perceber o que? Uma queda de performance sem um motivo aparente. Clinicamente o cavalo tem uma saúde normal, mas ele não consegue mais desempenhar da maneira como ele vinha trabalhando normalmente ou indo para as provas. Em alguns casos, como ela é progressiva, se não tratada, pode causar a morte do nosso cavalo. Bom, quem causa essa bambeira do gambá? São dois protozoários. Então, pessoal, não se trata nem de bactéria, nem de vírus. São protozoários. Um é o Sarcociste e o outro é a Neospora. Apesar de a gente não ter diagnóstico de rotina, os dois estudos à esquerda já mostram, tá, a incidência, a ocorrência da Neospora aqui no Brasil. Então a gente tem o que? O que acontece no mundo inteiro também acontecendo aqui no Brasil. Então a gente tem diagnósticos tanto de Sarcociste como de Neospora afetando os cavalos, levando a essa bambeira, justamente por esses dois protozoários. Então é o seguinte, qual é a ocorrência que a gente tem do Sarcociste aqui no Brasil? A gente só tem um estudo, que é esse estudo feito aqui em 99 e publicado em 2001, que foram coletados sangues de vários animais com e sem sintomas, e a incidência foi de 35, um pouquinho mais de 35% de casos positivos. A maioria dos cavalos tinha nesse estudo mais de 4 anos de idade, independente de sexo e raça, e a grande maioria deles não apresentava sintomas nenhum. Se a gente traçar um paralelo com a AIDS, são raros os portadores assintomáticos, que não têm sintomas nenhum. Tá? Agora, aqui no nosso caso, felizmente para os nossos cavalos, a grande maioria dos casos, eles são portadores assintomáticos, que desenvolvem a doença são uma minoria. Ah, mas eu ouço falar de tantos casos, tem tanta coisa que eu vejo por aí, como é que isso como é uma minoria? Pessoal, vamos lembrar que a comunicação hoje em dia está mais fácil. WhatsApp, telefone, tudo, a notificação está mais fácil.
Mas se a gente botar no universo de, por exemplo, na realidade brasileira, um pouco mais de 6 milhões de cavalos, quantos realmente seriam positivos? Tá? E, baseado nos estudos que a gente fez para desenvolver o produto para tratamento, há 20 anos atrás, baseado no suporte técnico que a gente dá para os criadores e para os veterinários, nesses quase 20 anos, baseado nos novos estudos que o Ministério da Agricultura pediu para revalidação do produto entre 2011 e 2013, seguramente a gente pode falar o seguinte: de cada 10 cavalos que eu examino, 4 não são portadores da doença. Então, que fique bem claro que tem o quê? Uma supervalorização da doença. Eu sempre lembro de uma amiga minha ortopedista contar uma história que é o seguinte: todo domingo que o Drauzio Varello ia falar de alguma doença no Fantástico, na segunda-feira a porta do consultório dela estava lotado de gente com aquela doença. Então a gente tem uma certa tendência, isso é do ser humano, de enxergar um pouco mais que o normal. Eu vou tentar o quê? Encontrar caminhos para deixar isso mais claro para vocês. Se a gente for ver o ciclo de vida, só no ciclo de vida, algumas perguntas, só para você saber se seu cavalo é acometido pela doença ou não, já pode ser respondido. Uma das coisas que a gente tem é o seguinte: o cavalo, dentro de um ciclo de vida, ele considera um hospedeiro errático, aberrante, ele não devia estar dentro do ciclo. Por quê? Conforme tem o gambá contaminando as pastagens, o cavalo vai ingerir a pastagem e chega no intestino e vai provocar todos a doença clínica para a gente, ou não, o cavalo não consegue excretar mais esse esporo ativo. Então o ciclo para. Então o ciclo de vida normal, esse esporo ia contaminar outros roedores selvagens, tá? Outros animais selvagens, que o gambá seria predador. Então, para deixar bem claro, o que? Um cavalo não consegue passar para o outro. A gente não tem surto da doença. Não ocorre isso. Um cavalo não é capaz de transmitir um para o outro. Então, a primeira coisa fica bem claro: olha, minha propriedade, meu ar está cheio de casos de bambeira. Não. Alguma coisa diferente está acontecendo. Seguramente não é disso que a gente está conversando. Outro aspecto é um desenho esquemático da Universidade do Kentucky, mas se vocês prestarem atenção nos cortes, seriam cortes transversais da coluna, tá? Aqui da medula, aqui do cérebro. Ela é uma das poucas encefalites que só uma face do cavalo está afetada, só uma hemifácie, ou o lado direito ou o lado esquerdo. Tanto que vocês olham os desenhos, onde está vermelho é só um lado, onde está mais atrofiado é só de um lado. A gente vai explorar bastante isso, tá? No caso da neóspora, a gente tem um grande problema. O ciclo de vida não é completamente esclarecido e como se dá essa contaminação para os cavalos. A gente tem o que? Só algumas coisas que são bem claras, que são o que? Os informes do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, apesar de eles fazerem a rastreabilidade só do sarcociste, nas fazendas onde os cavalos são criados junto com gado e junto com cães, a incidência dessa doença neurológica é muito maior. Mas infelizmente vocês vão ver que ela não é pesquisada. Por quê? Simplesmente porque não há diagnóstico laboratorial comercial de rotina no mundo. Normalmente a gente só tem o que? Esse diagnóstico em pesquisa, tá? Dentro de grandes centros de pesquisa universitárias, que o método analítico é caríssimo. E se vocês forem se basear, por exemplo, se for o mesmo método analítico que usa para o sarcociste, nesse estudo, por exemplo, feito com alguns pesquisadores do Kentucky aqui do Brasil, o que que deu? Deu uma incidência de neóspora só de 2,5% de soropositivos. Agora, se a gente for fazer o método mais sensível, esse estudo, feito pela Universidade de Santa Maria, conseguiu
uma taxa de soropositivos de até 63,5%. Então a gente já tem o primeiro desafio aí. A gente tem 2 agentes causais e só um é pesquisado para diagnóstico na nossa rotina diária. Então a gente tem esse primeiro desafio. Tá? A gente já tem a primeira comunicação de neóspora aqui no Brasil afetando os cavalos na década de 90 e agora as pesquisas estão indo. E a gente tem estudos mostrando que a gente tem a neóspora e o sarcociste, os dois afetando os cavalos ao mesmo tempo, tanto na Argentina como no México. Então, quer dizer, o Brasil está no meio do caminho, por que ele não seria afetado também? Bom, o que pode ser o risco para o meu cavalo de desenvolver a doença? A primeira coisa que a gente tem muito clara é o estresse. Normalmente a queda de imunidade favorece, tá, aqueles que são soropositivos a desenvolver a doença clínica. Então as atividades mais comuns, desde doma, viagem, um parto, é muito comum éguas de cria parirem e não conseguirem levantar mais, tá? Processos dolorosos, tá? Uma síndrome cólica, um acidente traumático, pode também ser um gatilho para desenvolver a doença. Esse estudo foi bem interessante, foi desenvolvido principalmente pelo professor Reed da Universidade do Kentucky. Ele coletou o líquor, tá? O líquido da coluna. Ele retirou 50 ml desse líquido da coluna dos cavalos e injetou um concentrado de sarcociste em 50 ml de volta na medula dos cavalos. E ele tinha os grupos de 2 em 2. Então 2 cavalos viajaram 2 horas de trailer, outros 8, até que 2 coitados no final viajaram 55 horas de trailer. Quanto maior o tempo de viagem, maior era a manifestação clínica e a incidência do aparecimento da doença clínica. Quer dizer, o estresse é muito bem diagnosticado como um potencial fator de risco. Tá? Você tem a época do ano, que é? Você tem mais gambás andando para cima e para baixo. Você tem o que? O manejo nas próprias propriedades, né? Então o que acontece? A gente percebe muito bem que perto de pastos, onde tem casas do pessoal que trabalha dentro do aras, esses pastos normalmente estão contaminados por lixo. Ou o cachorro rasga um saco de lixo, leva lá para dentro, mas tem uma sujeira. E vou fazer um paralelo com aquele desenho animado Madagascar. O que acontece? Os animais estão voltando para dentro das propriedades buscando comida, tá? E é isso que acontece muitas vezes do gambá tá passando por dentro de uma pastagem. Minha propriedade não tem gambá. Ótimo, mas o feno, tá? Pode trazer o espório que contamina. Vamos lembrar uma coisa só? O estudo mais atual que nós temos, ele mostra que esse esporo no ambiente, ele resiste em temperaturas até 5 negativa ou acima de 60. Ou seja, em condições ambientais, no Brasil, não tem como inativar isso. Então, sua fazenda pode ter a livre, mas você compra um feno do Paraná, ou manda o cavalo competir na Bahia, você não tem garantia que ele não pode ter sido contaminado. Bom, a primeira coisa que a gente tem desafio para fazer o diagnóstico é que as lesões são espalhadas pelo sistema nervoso central. Então isso aqui é uma visão macro de uma medula de um cavalo. Olha as áreas de hemorragia, de inflamação e de necrose, as áreas mais escuras que a gente tem espalhado. Então o que acontece? Os sinais clínicos acabam sendo muito variáveis. Segundo o professor Dubey, tá? Que é o chefe de moléstias infecciosas do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, quem conduziu aquele primeiro estudo que eu mostrei para vocês do diagnóstico do sarcociste aqui no Brasil, essa é a moléstia infecciosa mais diagnosticada nas Américas. Só que é a opinião dele, pessoal. A gente está cansado de ver assim, eu li um trabalho não, cadê a análise crítica? Como é que foi a metodologia? Como é que foi feito? Só ler um trabalho não adianta.
Será que isso reflete a realidade brasileira? Eu vou mostrar para vocês que muitas vezes pode não refletir, tá? Bom, aí trabalhando há mais de 20 anos com a doença, o que eu vou mostrar muitos exemplos para vocês, filmes para vocês abrirem um pouco a visão. Quem sabe até despertar mais dúvida para vocês discutirem mais com os seus veterinários e traçarem estratégias de prevenção. É muito comum hoje em dia com o WhatsApp eu pegar e receber um tipo de imagem dessa. Luiz, você acha que isso é bambeira? Num primeiro momento, eu falaria para vocês que isso não é nada. Por que não é nada? Não posso dar opinião nenhuma. Por quê? Não tem um exame clínico. Vira e mexe eu recebo. Vira e mexe não. Seguramente por semana de 3 a 5 imagens dessa por WhatsApp. Luiz, você acha que é bambeira? Olha, isso é um exame. O que eu vou falar para vocês? A única coisa que eu posso falar com vocês que certamente não é, porque ela tem coordenação. Olha os posteriores dela, ela tenta se coordenar para não cair no chão. Na bambeira que a gente está falando, essa bambeira do gambá, o que acontece? Não tem aquela perda de propriocepção, aquela relação do toque do casco com o solo não fica comprometida, então ele não sabe onde está pisando. Num caso num caso de EPM, ela ia pisar, não sabia, ia tropeçar e ia cair. E ela não. Ela tenta se manter. Olha o posterior como ele tenta se manter. Então a única coisa que eu poderia falar seguramente não é. A gente vai voltar nesse caso e eu vou falar para vocês que ele foi diagnosticado em 5 minutos. De uma maneira bem simples. É assim, eu aprendi com um grande pesquisador que influenciou minha carreira inteira, que os grandes achados, as grandes sacadas são as mais simples. E é isso que eu vou procurar mostrar para vocês. Bom, no nosso exame clínico, a primeira coisa que a gente tem que ver é a seguinte, é o histórico, é a inspeção. Quando eu vou ver um cavalo, vocês acabam de me contar a história, eu viro e falo assim, tá bom, agora me conta alguma coisa que você não contou ainda, me lembra de alguma coisa. Então a gente tem casos que me dão evidências para onde eu vou ir de o quê? De fatos acontecidos há 2, 3, 4 anos atrás. Então o histórico é super importante. Ah, eu comprei o cavalo de fora. Liga para quem te vendeu. Ah, se não quiser contar, paciência, às vezes não quer contar alguma coisa, mas normalmente numa relação entre cavaleiros, cavalheiros, ou melhor falar assim, entre criadores, acabam se passando as informações, ou quem montou o cavalo. A primeira coisa, nos mais variados estudos, inclusive a orientação da USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, é descartar qualquer possibilidade de lesões ortopédicas. Tenham certeza que isso não é lesão ortopédica. Aquele caso que vocês acabaram de ver era uma lesão ortopédica. Eu só vou deixar à vontade para vocês. Vou criar um pouquinho de ansiedade aí, depois eu vou contar para vocês o que é. Mas era uma lesão ortopédica. A evolução clínica, vamos lembrar, não existe caso agudo da doença. A IPM, a bambeira do gambá, ela é progressiva e degenerativa. Vai fazer a rastreabilidade, volta atrás do que acontecia, tá? E eu posso falar para vocês o que eu mais ouço, aí é evidência, ao longo de 20 anos. Alguns meses atrás o cavalo estava estranho. Toda vez que alguém fala a palavra estranho para mim, eu falo, opa, tem uma possibilidade de estar acontecendo alguma coisa aí. Aquela relação de toque do casco com o solo fica comprometido, o cavalo não sabe muito bem o que fazer, você dá o comando e o cavalo fica estranho. Então o veterinário vai examinar e fala, olha, não tem dor nenhuma, esse cavalo está estranho, não anda normalmente. Um dos maiores ensinamentos que eu tive quando eu estava começando a minha carreira foi o que? Conheça o que é normal. Eu lembro que ia pro jockey de madrugada, no frio, no inverno, ver os cavalos andar a passo, ia trote, galopar, à tarde ia ver os cavalos caminhar a passo. Por quê? Se eu não souber como o cavalo anda, como é que eu vou saber o que está acontecendo, o que é errado, o que não é normal? Então, isso do pessoal relatar, principalmente o pessoal que está em cima, é estranho, o cavalo não é mais o mesmo,
Isso é muito importante. Há alguns casos, a gente percebe que muito cavalo, por não saber onde pisar, ainda mais aqueles mais geniosos, eles se tornam inseguros. E isso é confirmado que depois do tratamento com da alta clínica, o cavalo acalma. Porque simplesmente ele não sabe onde está pisando. Ele tem visão, mas a sensibilidade aonde ele pisa não tem essa resposta. Muitas vezes você tem posturas anormais, eu vou mostrar alguma coisa para vocês, tá? E em 95% dos casos, pessoal, as lesões são assimétricas. Eu vou fazer um paralelo aqui, bem grosseiro para me fazer entender. Não é o mesmo processo. Mas pensa numa pessoa que tem um AVC, que acomete só um lado, paralisa só um lado do corpo. Grosseiramente seria a mesma coisa. As atrofias, a dificuldade para andar, as manifestações clínicas estão só de um lado do paciente. Em 95% dos casos é isso. A gente não tem nenhuma outra encefalite que causa isso. Então a gente já tem o quê? Uma coisa muito legal para poder ver. Compara um lado com o outro. Vocês vão ver fotos que vai dar para mostrar muito bem o que é isso. Tá? Os andamentos também, você vai ver que vai ter sempre dificuldade por um lado. Onde vão estar essas atrofias, esses distúrbios. Tá? Assim mesmo, assim como em coordenação motora. Você pode ter músculo da face atrofiado, tá? Você pode ter partes da face até com paralisia, vai de acordo com o par de nervo craniano afetado. Você pode ter uma narina afetada, um lábio, uma língua afetada, tá? E em alguns casos, você pode até ter distúrbio das vias aéreas superiores. Então, por exemplo, deslocamento de palato, cavalo roncando. Mas vou ser claro para mim. Nem todo cavalo roncador tem um distúrbio do sistema nervoso central. Pode ser local. Mas toda vez que tem um cavalo roncador, indicado o que é? Faça um exame neurológico. Peça para o seu veterinário fazer exame neurológico. Características importantes, tá? Quando forma o cisto, então aqui a gente tem a fase do cisto e ela aqui fora do cisto que está circulando até formar o cisto. O processo inflamatório que forma em volta do cisto é o que provoca o que? Nossos sintomas clínicos. Então a condução nervosa vai ficar reduzida, porque você tem um processo inflamatório. Então, tanto o estímulo motor, quer dizer, para ele se movimentar, para levantar o casco do chão, como o toque no solo, a sensibilidade, ficam comprometidos. Tá? Então começa o quê? Primeiro cai a performance, o que ele pede? Potência e força nos músculos que levantam o casco do chão. Ao mesmo tempo ele vai andar estranho porque ele não sabe onde é que está pisando. Alguns estímulos dolorosos, a resposta pode ser reduzida, tá? E a gente lembra o quê? Que parece lesão de analgesia. Por que a gente bate muito em estímulo doloroso? Lembra que o primeiro diagnóstico diferencial recomendado pelo Ministério da Agricultura americano é descartar lesão ortopédica? O que acontece? Muitas vezes o cavalo está acometido com a lesão ortopédica, mas está difícil de fechar o diagnóstico e vão falar que é um problema neurológico. E eu vou dar o caminho para vocês para quando que vocês podem suspeitar que realmente é neurológico ou ortopédico. Bom, histórico. Então é o seguinte, se o início realmente é repentino, aconteceu caso agudo, comece a questionar essa doença. Ela é progressiva e degenerativa. Vocês vão ver que eu vou botar muito no beabado como é a doença, mas a chave do nosso entendimento está aí. Ou você tem uma piora clínica progressiva, ó, semana passada estava assim, 2 meses atrás estava estranho, agora ele começou a tropeçar mais, agora ele não sabe para onde vai, está trabalhando pior, quer dizer, se você vê ele piorando de tempos em tempos, tá? Lembra, toda vez que estiver montado no cavalo e falar para você, ó, esse cavalo está andando estranho, ligue o sinal de alerta. Que uma manqueira, ela se repete o tipo de movimento. Então, um abscesso no casco, uma tendinite, os mais diferentes processos dolorosos, você vai ter a repetição do mesmo tipo de movimento. No caso do sistema nervoso central,
tá? Você provoca movimentos e ele vai a esmo. Tem uma dica bem importante que eu dou para o pessoal, que é o seguinte: normalmente quando a gente vai fazer o exame, vocês vão ver a foto do cavalo de estação, o cavalo tem que ficar muito bem parado, parece aqueles quadrimilhas de conformação, anterior e posterior paralelo. O cavalo portador de IPM, como ele tem a sensibilidade diminuída, você põe isso o cavalo rapidinho. O cavalo com distúrbio neurológico, às vezes você demora 10 ou 15 minutos para botar ele na posição. Você põe na posição, me incomoda, e mexe, e vai. E você fica brigando para botar o cavalo na posição. Por quê? No que a gente está conversando sobre a EPM, a gente tem diminuição da sensibilidade dolorosa e da propriocepção. Então você vai lá e coloca o cavalo que você quiser rapidinho. Tanto que a gente consegue provocar posturas anormais, como vocês vão ver. Tá? Teve algum episódio de estresse? Eu brinco muito, né? Outro dia eu fui no médico, pô, você tem estresse? Eu falei, não, quem que não tem estresse, né? Meio complicado. Todo mundo, inclusive os cavalos da gente, mas teve alguma coisa que foi mais impactante para o seu cavalo? Uma cólica muito doída, uma manqueira que se demorou para resolver. Por exemplo, em um dos casos que a gente fechou, no histórico antes, o cavalo teve um abscesso no casco que demorou 45 dias para se resolver. E o cavalo chegou ao ponto, às vezes, de não botar a mão no chão. O pessoal ficou com medo até de laminite. Teve outros casos, o cavalo foi para a cirurgia de cólica, a gente achou que não ia salvar, a mucosa estava negra, salvou quando estava para dar alta, um mês e pouco depois do hospital, ele desenvolveu. Esse caso foi até interessante, que eu vou fazer a rastreabilidade, o cavalo começou a andar estranho 5 meses antes. Quer dizer, ele já vinha com alguma coisa muito sutil, quando teve estresse, que a gente pode ser colocado como um gatilho, ele manifestou a doença clínica mais aguda. Tá? E tudo aquilo que a gente falou, viagem longa, parto, doma, doença dolorosa, tá? Foi feito algum tratamento, teve resposta positiva? Vou falar para vocês. Respondeu a anti-inflamatório e a MSO, a gente tem uma grande possibilidade de não ser a bambeira do gambá. A lesão é de analgesia. Você usa anti-inflamatório e analgésico, o cavalo responde, tem uma chance enorme de não ser. Outra coisa que a gente tem é o seguinte, que a gente vai bater muito nisso aí. O cavalo está mancando. Aí você faz bloqueio. O veterinário faz bloqueio. Anestésio para fazer diagnóstico. Continua mancando. O veterinário vai lá e faz bloqueio, fez o regional, faz intraarticular. Continua mancando. Infiltra, dá repouso e continua meio que mancando. Pense se não pode ser um problema neurológico. Tá? Os sinais clínicos, como eu falei, ele é progressivo e degenerativo. Então, a gente tem vários graus. No que a gente levou para o Congresso Mundial em 2003, a primeira rastreabilidade que a gente fez, a gente categorizou em 5 graus, de 0 a 5. O 0 é queda de performance e o 5, o cavalo que deitava e não conseguia levantar mais sozinho. Mas queda de performance, como é que foi isso? Eu tive um lote muito bom no jockey. Eram cavalos que estavam caindo o tempo, ou melhor, subindo o tempo, sem motivo aparente nenhum. Levantamos tudo e nada, tratou e os cavalos responderam e começaram a ir melhor. E 5 é o cavalo que deita e não consegue levantar sozinho. Bom, quando a gente tem um déficit, tá, dessa propriocepção, dessa resposta de tocar o solo e a resposta de sensibilidade do sistema nervoso central, esse déficit de propriocepção, o que acontece? Então a condução, além de ficar estranha e difícil, ele começa a ter algumas posturas anormais que vocês vão ver. E em 95% dos casos alguns conceitos eu vou repetir várias vezes para ficar bem gravado. Em 95% dos casos, um lado só afetado. Vamos lembrar do que a gente conversou, tá? Aquele paralelo bem grosseiro da pessoa que tem um AVC, só um lado afetado. Nos 5% dos casos, tá, onde as duas hemifaces são afetadas, normalmente você tem um cavalo com balançamento de cabeça incondicional, rodando em círculo, um comportamento bem anormal, e vou falar para vocês, esses casos, a chance de sucesso de tratamento é bem reduzida.
Bom, a gente vai inspecionar nosso cavalo, então a primeira coisa, né? Um cavalo que está com saúde, está bem, está sempre alerta. Quem me dá a maior chave para poder fechar um diagnóstico é você que convive com o cavalo. Você, proprietário, ou você que cuida do cavalo. Ah, esse cavalo está mais quietinho, esse cavalo não está tão vivo, quer dizer, será que já não está o quê? Uma certa apatia, tá? Vamos lembrar que o quê? Sistema nervoso central está afetado, tá? Tanto o cérebro como a medula. Outra coisa, como é que é a postura dele? Ele para normalmente. Lembre que manqueira normalmente ele fica descansando só um pé. Nesse caso ele fica todo estranho. Tem alguns casos, por exemplo, fui eu que provoquei isso, tá? O cavalo eu coloquei assim e ficou vários minutos. Quer dizer, eu provoquei isso. E bater muito forte. A EPM, essa bambeira, dita bambeira do gambá, como vocês conhecem popularmente, é a única doença neurológica que afeta os cavalos, que quase a maioria deles só uma hemifácie afetada. Então tem aqui, você pode ter o que? Naturalmente o cavalo mal pisado, cruzado, ou como nesse caso, um posterior. Normalmente quando acontece isso, na hora ele tira o casco, como aqui. Então, essas posturas anormais. As atrofias, vou mostrar de vários animais, mas normalmente vamos considerar como se fosse um lado só, que eu peguei as atrofias que são mais claras para vocês poderem perceber. Então, por exemplo, onde estão as setas lá, dá para perceber que um lado, eu ponho sempre essa linha no meio, para vocês poderem comparar um lado com o outro. Então, aonde estão as setas, são o quê? São os lados que estão atrofiados, afetados pela doença. Tá? Como aqui, ó, na cernelha, dá para perceber bem o lado. Lá em cima, lá na garupa, na coxa. Só que o pessoal fica muito na bambeira só no posterior e ela afeta o que? O anterior, as mãos tanto quanto os pés. Então dá uma olhada na escápula, a diferença, e no braço. Tá? Mais outra na escápula, olha a diferença. É tão afetada quanto. Então não se foquem só no posterior. E assim, de acordo com o par de nervo craniano afetado, você pode ter aqui um olho mais fechado. Aqui vale só uma atenção. Se você quer comparar um lado com o outro, o seu cavalo, quanto aos olhos, tem a mesma incidência de luz de um lado com o outro. O lado que tiver mais escuro vai estar mais aberto. Então sempre posiciona a cabeça com a claridade por igual. Tá? Ele pode ter o quê? Uma certa paralisia da língua e de deglutir. Vale um exame odontológico e tal, para diferencial, tá? Né? Às vezes é problema de mastigação, o pessoal confunde um pouquinho. Como é que é essa resposta à dor na região? Você pode beliscar um lábio, tá? A bochecha. Tem paralisia? A gente tem alguns casos que o lábio está caído de um lado, tá? E você pode palpar, comparar um lado com o outro. Tá? Então essa linha aqui também acho que dá para ver bem, né? É bem tranquilo para perceber isso. Agora, tem algumas coisas, como eu falei para vocês, eu li um trabalho, mas como é que foi a análise crítica? O que você tem no campo? E a gente está publicando um estudo agora, está esperando a aprovação. Entre as coisas diferentes que a gente está colocando, que é uma coisa que acontece ao longo desses 20 anos e se repete nos cavalos positivos, o que acontece? Lembra, vou até voltar um pouquinho aqui, ó. Não, já tem aqui. Não são os músculos que fazem o quê? O casco sair do solo. Então a tendência é ele querer arrastar um pouco na saída, ele não tem força, não tem potência. Então a pinça do casco do lado afetado, vocês podem ver a ferradura está mais fina e mais arredondada, ela é mais gasta do lado onde tem as atrofias. Podem conferir. Isso na mão e no pé. Então você vai ter que ter no mesmo lado, vamos supor, o lado direito. Você tem as atrofias de coxa, atrofia de quadríceps femoral, da garupa, o músculo das costas, da cernelha, da escápula, da espádua, alguma coisa diferente no crânio, às vezes até o músculo da mastigação,
também uma seta atrofiado, e o desgaste dos cascos também vai ter daquele lado. Se tem a atrofia da garupa de um lado, aí você vê o que? Um músculo menor do outro, um casco desigual de um lado, não, tem que estar todo mundo no mesmo lado, tá? Se começar a variar de um lado para o outro, opa, é outra coisa. E como chamei a atenção de vocês, tá? Muitas vezes quando a gente tem a paralisia de laringe, isso é uma laringe normal, o cavalo que ronca, e a cirurgia às vezes não dão certo, é que o problema é do sistema nervoso central, não é de nervo periférico local, tá? O nervo, parte de nervo craniano pode estar afetado no sistema nervoso central e provocar a paralisia. São às vezes as cirurgias que não dão certo. Eu tive um caso que eu fui ver agora, que a égua foi operada 5 anos atrás e a cirurgia não deu certo. E agora teve uma manifestação clínica da doença mais aguda. Olha que loucura. Passou num estágio dito mais ou menos como se fosse uma dormência, e isso a gente não tem muita explicação. Como tem alguns cavalos que só vão até um estágio brando e não progridem. Tá? Os veterinários mais velhos, se vocês conversarem com eles, aqueles casos que o cavalo mancava e ninguém achava onde era a manqueira, solta no pasto e trazia de volta continua igual, possivelmente tem batido muito papo entre os colegas que a gente está pensando que poderia ser um distúrbio neurológico, não ortopédico. Coisa de 15, 20 anos atrás, que a doença não era tão clara para a gente. Quando é que vocês podem suspeitar que você pode ter a ocorrência da doença neurológica? Tá? Queda de performance. Você faz um exame clínico geral, está normal. Você faz um hemograma, está normal. Faz série metabólica, está normal. E aí o seguinte, ele começa a andar estranho. Aí você dá um analgésico, não responde. Você pede para o seu veterinário fazer um bloqueio anestésico do membro, também não responde. Coloca o cavalo em repouso, ele também não responde. Parece que está mancando, está meio estranho. Pensem que pode ser uma doença neurológica. Muitas vezes eu vou falar como veterinário, a gente está indo para várias propriedades, várias hípicas, está cansado no dia a dia, e acho que nessa hora ele tem que se despedir de orgulho. 2, 3, 4 cabeças pensam melhor. Será que não? Que pode ser? Tá? Normalmente, tá? A análise dos movimentos, a gente vai submeter o cavalo a diversos movimentos diferentes, a desafios. E depois a gente vai repetir esses mesmos movimentos com os olhos vendados. Quando a gente tem um problema de sistema nervoso central, o cavalo tende a piorar. Só cuidado, às vezes, mesmo andando a passo, a hora que você tapa os olhos, andando a passo, o cavalo desequilibra de tal maneira que pode cair. Então, vai fazer isso no carro gramado, macio, evita piso de cimento, ou pelo menos uma areia, para não ter algum problema. Agora eu vou mostrar para vocês, tá? Nessa análise dos movimentos. Presta atenção aqui na imagem da esquerda. O cavalo andando. Uma opção que a gente tem também é o cavalo botar em plano inclinado. Vocês veem até que ele piora um pouco, tal, fica meio estranho. E agora eu vou mostrar para vocês ele com o olho vendado. Ele vai estar um pouco seguro no começo, tem paciência. Tá? Daqui a pouquinho ele começa a andar. E aí você já cruzou o pé, se perdeu. Foi para o outro lado. Tá? Isso você vai suspeitar o quê? Que ele tem um problema neurológico do sistema nervoso central. Não é a EPM, não é a bambeira do gambá. Você só está fechando a possibilidade. Tá? Então, o que acontece? Isso só é válido se você fizer um exame clínico bem controlado, se você pedir para o seu veterinário fazer isso. A gente vai comentar um pouquinho mais no final, inclusive, no Festival do BH desse ano, a gente está fazendo um projeto de um treinamento de exame neurológico para os veterinários ligados ao cavalo de hipismo. Para poder o quê?
nos possíveis casos positivos, ter um diagnóstico mais precoce e um resultado mais feliz no final do tratamento. Quando fala de bambeira, olha quanta doença diferente a gente tem. Quanta coisa, e se eu fosse listar mais algumas coisas, né? Desordem musculoesquelética já são várias, né? Várias. Então você pode ter uma artrite, uma artrose, uma tendinite numa região importante do pescoço, problemas de coluna, que podem, né? Eu sempre lembro de um caso que o pessoal às vezes foca em alguma coisa e é uma égua de adestramento de um Aras que eu fazia parte clínica, e ela veio para São Paulo para o campeonato sul-americano de adestramento, e o pessoal me falou, olha, a égua acho que está com bambeira, que afundou a garupa. E eu cheguei lá para examinar a égua, não achei nada, mas a garupa estava atrofiada. O que foi que aconteceu? Depois, conversando, durante a viagem, a égua sentou no trailer na barra e teve uma distensão. Faltava 15 dias, o pessoal da fisioterapia trabalhou super bem, a égua ganhou o campeonato sul-americano de adestramento. Nenhum cavalo acometido de uma desordem do sistema nervoso central é capaz de fazer movimentos tão sincrônicos, tão delicados e tão finos para uma prova de adestramento e ganhar. Então a gente não pode se focar numa região. Olha, eu já vi colegas, por exemplo, atrofiou uma setter. É EPM. Calma, você tem que ter o quê? Toda uma cadeia. Desde o casco do posterior, subindo, cabeça até o casco do anterior, afetado. Tá? Em amarelo é o que? São as causas mais comuns, que é o que a gente vai se bater, que é a recomendação do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos. Vou fazer uma parte só para uma realidade brasileira. Em vermelho, o que a gente tem? Infelizmente seriam aqueles casos que quando diagnosticado já é pós-mortem. Tá? Então a gente vai ter um primeiro caso aqui. Então eu recebi uma ligação. Eram 8 animais portadores de sintoma neurológico. Será que é bambeira? O que pode ser? Tal. Tinha os comportamentos que não eram normais dos cavalos. A idade dos afetados entre 3 e 11 anos. Todos na mesma propriedade, quer dizer, praticamente todos ao mesmo tempo. Naquele momento tinha um óbito, tinha um animal em decúbito. E o que poderia ser o principal diagnóstico? A primeira coisa que eu posso falar para vocês, não era a bambeira do gambá. E você já tem essa informação. Eu não tenho aqui 8 animais acometidos. Vamos lembrar do ciclo de vida? Um cavalo não passa para o outro. Isso não é a doença infecciosa que se espalha. A gente não tem surto. Então, com certeza, não era isso. A gente estava falando de raiva. Tá? Meu cavalo é vacinado todo ano, cavalo do esporte, mas vamos lembrar algumas coisas. Primeiro, como é que está o treinamento de quem está vacinando os animais? Eu presenciei e ainda presencio em vários centros hípicos, tem 50, 60 animais, outros com até um número de animais maiores. O responsável pela vacinação, o enfermeiro, o encarregado, puxa todas as vacinas dos frascos que estão na geladeira, refrigerados, põe numa bandeja e sai vacinando. Se a gente considerar 50 animais, que você leve, que todo mundo cabrecheado, bonitinho, faça mexer 3 minutos, os últimos animais estão recebendo essa dose depois de 150 minutos. E o choque do calor? Outra, você leva para sua propriedade, acaba a luz, sua geladeira está com a vedação boa? Ou o local onde você compra as vacinas tem um gerador ou uma geladeira que mantém a temperatura, se fica várias horas, porque é na realidade brasileira a falta de luz. Então vamos pensar sobre isso. Tá? É uma estatística do governo de Minas Gerais, tá? Do estado de Minas Gerais, mas de cada 36 amostras, ou seja, sistema nervoso central, cérebros analisados, de cada 100, 36 eram raiva. E isso pode passar pra gente, então vamos tomar cuidado. Tá, pessoal? Apesar do professor Dubey falar que a coisa mais comumente diagnosticada nos Estados Unidos, a EPM, moléstia neurológica mais diagnosticada, essa não é a realidade brasileira.